Os santos foram expulsos de Far West e perderam quase tudo. Se reuniram como refugiados no rio Mississippi e Joseph e seus companheiros se juntaram a eles depois que tiveram permissão para escapar da cadeia de Liberty. Pessoas em Quincy, Illinois, ofereceram-lhes refúgio temporário enquanto os líderes da igreja procuravam um lugar para morar. Eles compraram terras no verão de 1839 e optaram por se estabelecer em uma cidade pantanosa chamada Commerce, ao longo do rio Mississippi, que Willard Richards disse ser um deserto com apenas 6 casas. Joseph e os santos tinham uma visão diferente para a cidade e, em abril de 1840, ele a rebatizou de Nauvoo, a palavra hebraica para uma bela situação, um lugar de descanso. Esta cidade sagrada construída pelos santos tornou-se a sede da igreja até 1846. Os santos aprenderam, depois de serem expulsos de suas casas no Missouri, que precisavam do poder do governo para protegê-los legalmente, e ao governador e legislativo de Illinois, indagados com a forma como os santos foram tratados e querendo ganhar seus votos, aprovou uma lei para incorporar oficialmente a cidade de Nauvoo. Isso deu aos santos poder legal para organizar o estatuto de sua própria cidade, governo e igreja, com Joseph como curador, criar leis municipais, formar a Legião de Nauvoo como parte da milícia estadual de Illinois e estabelecer uma universidade. Em 19 de janeiro de 1841, o profeta recebeu a seção 124, que era o plano do Senhor e a carta espiritual para Nauvoo, e a revelação mais longa de Doutrina e Convênios. A revelação começa com o Senhor dizendo a Joseph que estava muito satisfeito com a oferta e agradecimentos que fez, porque para isso te levantei, a fim de mostrar a minha sabedoria pelas coisas fracas da terra. Ele disse a Joseph que suas orações eram aceitáveis e que ele foi chamado para fazer uma proclamação solene de seu evangelho. Ele disse que esta estaca de Nauvoo que ele plantou se tornaria a pedra angular de Sião, um alicerce para os santos, e seria polida com refinamento, à semelhança de um palácio. A cidade costumava ser chamada de a Joia do Mississippi. A proclamação que Joseph foi instruído a escrever no espírito de mansidão e pelo poder do Espírito Santo era a todos os reis do mundo, aos seus 4 cantos, ao honorável presidente eleito, aos de mente elevada, governadores da nação em que você vive, e de todas as nações da terra espalhada. Joseph tentou escrever essa proclamação, mas não a terminou em vida. Parley P. Pratt, dirigido pelo Quórum dos 12, escreveu uma ousada proclamação em 1845 aos governadores de todas as nações do mundo. Afirmou que, em cumprimento de profecias, o Deus do céu estabeleceu seu reino dos últimos dias na terra em preparação para a segunda vinda de Cristo. O Senhor disse que amava e abençoava Hiram Smith por causa da integridade de seu coração e que amava o que é reto diante do Senhor. John C. Bennett foi chamado para ajudar e enviar a palavra do Senhor aos reis e ao povo da terra e apoiar Hiram e Joseph, e ele seria coroado com bênçãos e grande glória. Mas se voltou contra Joseph e foi excomungado em 1842. Lyman White foi instruído a pregar por Sião com espírito de mansidão e confessar ao Senhor perante o mundo que o sustentaria como nas asas de águia, e ele gerará glória e honra para si mesmo e para o meu nome. Ele então seria recebido pelo Senhor como David Patton, Edward Partridge e Joseph Smith Sr. havia sido. O Senhor disse a George Miller que não tinha dolo e merecia confiança devido à integridade de seu coração e amor ao seu testemunho. Teria o ofício de bispo selado na cabeça para receber consagrações e administrar bênçãos aos pobres. Os santos foram instruídos a construir a casa de Nauvoo como uma agradável habitação e local de descanso para estranhos que vinham de longe para se hospedar, e onde o viajante cansado encontraria saúde e segurança enquanto contemplava a palavra do Senhor e a glória de Sião. O trabalho na casa de Nauvoo foi interrompido para que os santos pudessem terminar o templo
E depois que o profeta foi morto e os santos partiram para o vale do Lago Salgado, ele nunca foi concluído. Os santos receberam a ordem de consagrar e vir com metais preciosos e madeira para construir uma casa em meu nome, para que o Altíssimo nela habitasse. Pois não foi encontrado um lugar na terra onde ele pudesse voltar e restaurar aquilo que vos foi perdido, ou que ele tirou, sem a plenitude do sacerdócio. A ênfase do trabalho no templo de Nauvoo seria para os mortos, e o Senhor concedeu-lhes tempo suficiente para construir sua santa casa como um local sagrado para batismos e outras ordenanças sagradas. Ele disse que durante esse tempo de construção, batismos pelos mortos em rios e riachos perto de Nauvoo seriam aceitáveis para ele. Mas em outubro de 1841, o porão do templo foi parcialmente concluído e Joseph disse que não haveria mais batismos pelos mortos até eles serem realizados no templo. Ou o Senhor disse que eles seriam rejeitados como uma igreja com os seus mortos. A pia batismal foi terminada e dedicada em 21 de novembro, e os batismos pelos mortos recomeçaram ali. O Senhor também se referiu às ordenanças de lavagens, unção, assembleias solenes, memoriais por seus sacrifícios e oráculos, ou revelações que seriam aceitáveis a ele pelos santos no templo de Nauvoo e nos templos de todo o mundo hoje. O Senhor disse que o templo deve ser construído em seu nome, para que eu revele minhas ordenanças a meu povo, e coisas mantidas no mundo antes de sua fundação e que dizem respeito à dispensação da plenitude dos tempos. O Senhor disse aos santos que, embora eles fossem com todas as suas forças e realizassem seu trabalho diligentemente, porque seus inimigos vieram e os atrapalharam, ele aceitou sua oferta, não exigiu mais seu trabalho e os dispensou de construir o templo no condado de Jackson por um tempo. Ele ordenou aos santos de Nauvoo que construam uma casa ao meu nome, mesmo neste lugar, para que me mostre que sois fiéis em tudo e que o que eu vos mando, para que eu possa abençoá-los e coroá-los com honra, imortalidade e vida eterna. Os santos receberam convênios e instruções específicas sobre as ordenanças do templo, onde deveriam construí-lo, as condições em que o Senhor o tornaria santo, e os santos poderiam permanecer em Nauvoo para vê-lo construído. Esses convênios estavam relacionados com a doutrina do arbítrio individual e responsabilidade, e o Senhor disse aos santos: se construirdes uma casa em meu nome e não fizerdes o que eu digo, não farei o juramento que vos faço, nem cumpram as promessas que esperam de minhas mãos. Pois em vez de bênçãos, vós, por vossas próprias obras, trazei maldições, ira, indignação e julgamentos sobre vossas próprias cabeças. 156 pessoas são citadas em Doutrina e Convênios, e a seção 124 menciona 60 delas. Os versículos 56 a 83 fornecem instruções sobre um quórum que foi criado para a construção da casa de Nauvoo e formou uma constituição para receber ações para financiá-la. Muitos foram nomeados acionistas, incluindo Vincent Knight, que recebeu a ordem de levantar a voz por muito tempo e alto para pleitear a causa dos pobres e necessitados. E o Senhor aceitaria suas ofertas e perdoaria seus pecados. O Senhor também disse a Isaac Galland que o amava por seu trabalho e que seus pecados seriam perdoados. Ele alertou muitos outros para permanecerem fiéis e fazerem seu trabalho, incluindo William Law. Antes de morrer, Joseph Smith Sr. selou o poder patriarcal sobre seu filho Hiram, e agora, como patriarca-presidente da igreja, ele foi desobrigado da primeira presidência, e William foi chamado em seu lugar. William foi instruído a colocar sua confiança no Senhor e não temer a doença da malária que afligia sua família. Ele deveria proclamar o Evangelho eterno em alta voz e grande alegria, conforme movido pelo Espírito, e ele e sua família não seriam abandonados. Ele recebeu chaves pelas quais poderia pedir e recebeu bênçãos e curar muitos. Ele também tinha a responsabilidade de publicar a nova revelação da Bíblia, mas lutou
e acabou deixando a igreja. O Senhor designou Hiram para ser um profeta, vidente e revelador da igreja, como um presidente associado, e segundo o elder de Joseph, e prestar testemunho dele. Sidney Rigdon foi instruído a se levantar e cumprir seu chamado como conselheiro de Joseph na primeira presidência, e ele seria curado, levantaria sua voz novamente nas montanhas e seria seu porta-voz. Na sessão 124, o Senhor reorganizou sua igreja, substituiu aqueles que apostataram ou morreram, colocou em ordem seus quórums presidentes do sacerdócio e falou sobre seus oficiais do sacerdócio e seus deveres. Joseph era o elder presidente da igreja, tradutor, revelador, vidente e profeta, e seus conselheiros foram Sidney Rigdon e William Law, da primeira presidência. Brigham Young foi presidente do Quórum dos 12 Apóstolos viajante que possuía as chaves para abrir a autoridade do reino de Deus, do Senhor, nos 4 cantos da terra. O Senhor chamou cada apóstolo, incluindo David W. Patten, que foi morto, levado por mim e estava comigo naquele momento. Ele mencionou um quórum de sumos sacerdotes, quórum dos 70 de élderes viajantes para prestar testemunho do nome do Senhor em todo o mundo. O sumo conselho permanente, sumos sacerdotes e quórum de élderes. O Senhor disse que esses ofícios e suas chaves eram para a obra do ministério e o aperfeiçoamento de seus santos. A bela cidade de Nauvoo ergueu-se dos pântanos no rio Mississippi enquanto 12.000 santos fiéis seguiram o conselho de Joseph de reunir e construir Sião a partir do leste dos Estados Unidos, Canadá e Ilhas Britânicas. A sessão 124 foi dada em uma época em que havia muitas mudanças e controvérsias na igreja, e os santos de Nauvoo vivenciaram alguns de seus eventos mais emocionantes e trágicos. Desde 1838, Joseph sabia que seu tempo na Terra era limitado e ele dedicou quase todos os momentos de sua vida até sua morte em junho de 1844 para cumprir os mandamentos que recebeu na sessão 124. Em março, ele comissionou os apóstolos e deu-lhes todo o sacerdócio necessário, chaves para continuar o trabalho sem ele, e mesmo antes de o templo de Nauvoo estar pronto para as ordenanças, eles começaram a fazer as ordenanças do templo, selar casais e confirmar a plenitude das ordenanças do sacerdócio para eles. Após o martírio do profeta, os santos continuaram a trabalhar no templo de Nauvoo e de dezembro de 1845 até fevereiro de 1846, quase 6.000 santos receberam sua investidura antes de deixar Nauvoo e iniciar sua jornada para o Vale do Lago Salgado. E esta é a sessão 124 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar estas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.